Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o Alex Brasil. Esse é um canal onde nós estudamos aqui alguns tópicos do Evangelho de Jesus Cristo. Esse ano estamos estudando o livro do Velho Testamento e essa semana entramos no capítulo 7 ao 13 do livro de Êxodo. E o tema é: Lembrai-vos desse dia em que saístes do Egito. Então, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva neste canal, ative o sininho para receber as notificações. Estudaremos os seguintes tópicos. Podemos escolher abrandar nosso coração. A Páscoa e o sacramento nos ensinam sobre a libertação por intermédio de Jesus Cristo e a Páscoa ensina sobre o Salvador. Eu convido você a ficar comigo aqui até o fim desse vídeo e deixe o seu comentário sobre sua escritura preferida ou aquilo que te chamou mais atenção. Bom, o primeiro tópico é: podemos escolher abrandar nosso coração. Êxodo 7 continua falando desse relacionamento que o Senhor tinha com Moisés. E diz assim a Escritura: então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, ponte em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. Então, o Senhor está falando aqui para Moisés que ele tinha a missão de salvar os israelitas da mão do rei do Egito, né? Do faraó, e aí o Senhor está dando as coordenadas aqui, continuando aí a aula anterior, né? Nessa conversa que o Senhor estava tendo com Moisés. E no capítulo 7, no versículo 16 e 17, diz: e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, porém, eis que até agora não ouviste. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. Então, ele, quando se encontrou aqui com o faraó, ele disse: olha, o Senhor está comigo, e ele disse que se você não deixar o povo ir comigo, ele pediu para que eu fira as águas que estão aqui no rio e elas vão se tornar em sangue. Então, Moisés falou com o faraó. E no 20 diz assim: e Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E ele levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos do faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Então, exatamente aquilo que o Senhor havia pedido para Moisés fazer foi o que aconteceu, porque o faraó não deu ouvido às palavras de Moisés. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração do faraó se enfureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então, o Senhor já tinha imaginado, já tinha falado para Moisés, e foi exatamente o que aconteceu. O faraó, ele endureceu o coração dele. E virou-se Faraó e foi para a sua casa, nem ainda nisso pôs seu coração. Então, ele estava nem se preocupando com tudo isso que estava acontecendo. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram as rãs, e cobriram a terra do Egito. Então, aí começa aí aquelas 10 pragas do Egito, que a gente lê no livro do Velho Testamento, no livro de Êxodo. Nós estamos aqui vendo que o Senhor pede para que Moisés haja contra o rei do Egito, contra o faraó, porque ele não estava querendo libertar o povo, e aí começou a vir as pragas aí atingindo os egípcios, por conta do faraó, que endurecia o seu coração e não dava ouvido às palavras de Moisés. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, pois deixarei ir ao povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: digna-te dizer-me quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo para tirar as rãs de ti e das suas casas, para que somente fiquem no rio? Então,
o faraó estava pedindo aqui para que Moisés orasse ao Senhor para que tirassem aí as rãs, e assim Moisés fez. Então saíram Moisés e Arão da presença do faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre o faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Então, ou seja, o faraó pediu para que Moisés orasse, Moisés orou, e o Senhor respondeu às orações de Moisés. Só que no versículo 15, olha o que a gente aprende. Vendo, pois, o faraó que houve alívio, endureceu seu coração e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Ou seja, ele não cumpriu a palavra dele, de libertar o povo. E aí disse mais o Senhor a Moisés, dize Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim porque Arão estendeu a sua mão com sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Olha só, mais uma praga aqui que aconteceu, tanto os homens quanto os animais aí ficaram com piolhos. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus, porém o coração do Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Então, mais uma vez aqui, mesmo depois de o Senhor responder às orações das rãs que foram tiradas da terra do Egito, e depois de tudo que aconteceu, o coração do Faraó ele era endurecido e ele não ouvia as coisas que o Senhor estava falando. Bom, a próxima praga foi essa. As casas dos egípcios se encheram desses enxames, e também a terra em que eles estiveram. E naquele dia eu separarei a terra de Gozem, em que meu povo habita, para que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Então, o Senhor, ele era cuidadoso, as pragas, elas vinham somente para os egípcios, né, para os israelitas, que eram com o Senhor ali, que guardavam os mandamentos, os filhos de Israel, não havia pragas para eles. E no versículo 28, 29, então diz Faraó, deixar-vos ir para que sacrifiqueis o Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe, orai também por mim. Então, o Faraó estava pedindo para que orasse por ele. E Moisés disse, eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor para que esses enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó. Então, o Faraó estava pedindo para que Moisés orasse ao Deus para que aquelas pragas se cessassem. E Moisés fazia isso, mas o Faraó não cumpria com a promessa dele de deixar o povo do Egito ir com Moisés. E mais uma vez acontece que endureceu o Faraó ainda essa vez seu coração e não deixou o povo ir. Mais uma vez aconteceu isso. E a próxima praga foi a do gado, que está no campo sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Então, uma peste aí atingiu os animais, e aí o Senhor fez a separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada acontecesse de ruim, né? Para aqueles que eram os filhos de Israel. Então, o Senhor estava protegendo. Mas, apesar desta praga vir novamente, mais uma praga, né? Ao todo são 10 pragas. O que a gente aprende aqui é que o coração do Faraó se endureceu e não deixou o povo ir. Então, é bem importante a gente aprender essa ênfase que as Escrituras colocam, né? Que o coração do Faraó se endureceu. A próxima praga foi a que escolheu para o céu, foi a que se tornou em sarna, que arrebatava-se em úlceras nos homens e no gado. Então, eles passaram a ter essa doença aí da sarna, e mais uma vez o Senhor endureceu o coração do Faraó. A outra praga foi trovões e saraiva. O Senhor enviou trovões e saraiva, fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E a saraiva destruiu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva destruiu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Então, olha só, uma praga que veio, que destruiu aí toda a plantação do Egito. E a próxima foi a praga dos gafanhotos, quando
Moisés aí com a sua vara, o Senhor enviou sobre sua terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Então, mais uma praga. Ou seja, todas essas pragas foram acontecendo para ver se o faraó acreditava aí nas palavras de Moisés. E aí Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Então, essa foi mais uma praga que aconteceu durante o período de 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então, assim, as trevas era para os egípcios. Todas essas pragas que vinham eram para os egípcios. Os filhos de Israel, eles tinham luz aí nas suas habitações e eram protegidos dessas pragas. E aconteceu à meia-noite que o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, quando não havia casa em que não houvesse um morto. Então, olha só, mais uma praga, né, que o Senhor, mais um evento aí que o Senhor realizou, matando esses primogênitos na terra do Egito, e tudo isso por conta de um coração duro de um rei do Egito, que era o faraó, que se tivesse obedecido desde o início, libertando assim o povo israelita, nada disso teria acontecido. E os egípcios pressionavam o povo, apressando-se para lançá-los para fora da terra, porque diziam, todos morreremos. Então eles começaram a ficar muito preocupados e começaram a se pressionar ali para poder se apressar, para poder sair daquela região, né? Porque sabia que tudo aquilo que estava acontecendo realmente era por conta do coração duro do rei do Egito, que não estava obedecendo aí às vontades de Deus, que era profetizada por Moisés. Por que o Senhor enviou as pragas ao Egito? Êxodo 7, versículo 5 diz, então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então, um dos motivos que o Senhor enviou essas pragas ao Egito é para provar que Deus e Jesus Cristo são os nossos pais e Salvador aqui na terra. Para provar que existe um Senhor, para provar que existe Deus que fala com seus profetas. E Moisés era esse profeta que falava com o faraó, mas ele não acreditava. Então, todas essas pragas vieram para que eles pudessem acreditar que havia um Deus, e esse Deus era o Deus de Moisés e Deus de todos aqueles que acreditavam e que tinham fé, né? E como o faraó reagiu às 10 pragas enviadas ao Egito? Bom, nós vimos em todas essas escrituras, depois de todas as pragas, isso foi repetido várias vezes nas escrituras, que o coração do faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então, essa foi a maneira com que o faraó reagiu a todas essas 10 pragas que foram enviadas ao Egito, sempre com o coração duro. O importante, a lição que nós aprendemos é que, assim, se nós tivermos o coração duro na nossa vida, o profeta atual, que é Russell M. Nelson, ele fala com Deus, e ele fala para nós, assim como Moisés falava com Deus e falava ao faraó e todo ao povo, e todo o povo do Egito. Do mesmo modo, existe hoje um profeta que fala com Deus, que pede para que nós façamos as coisas conforme a vontade dele, e que muitas vezes, se nós tivermos um coração duro, nós teremos as mesmas consequências aí que teve o rei do Egito. Nós estaremos agindo conforme o faraó. Então, nós precisamos ter um coração quebrantável, um espírito contrito, ou seja, aquele que é ensinável, aquele que é humilde, aquele que obedece. Então, é dessa forma que nós devemos ser. Essa é a lição que nós tiramos a respeito dessas 10 pragas, né? Que nós não devemos jamais ter esse coração duro
que devemos sim obedecer à vontade de Deus na primeira chamada. Na primeira vez que ele fala, é mais sábio da nossa parte nós atendermos rapidamente. E para isso nós temos uma escritura aqui em 1 Nef, no capítulo 2, versículo 16, nós temos um exemplo disso, que aconteceu com Nef. E ele diz assim: e aconteceu que eu, Nef, sendo muito jovem, embora de grande estatura, e tendo também grande desejo de saber dos mistérios de Deus, clamei, portanto, ao Senhor, e eis que ele me visitou, e enterneceu o meu coração, de maneira que acreditei em todas as palavras que meu pai dissera. Por essa razão, não me revoltei contra ele, como meus irmãos. Então, Nef aqui demonstra que ele obedeceu às palavras do pai dele e que ele sentiu o coração dele se enternecer, de maneira que ele acreditava naquilo que o pai dele estava falando, não se revoltando. Então, após fazer uma oração, desejando saber aí os mistérios de Deus, né, clamando ao Senhor, o Senhor foi lá e falou com Nef. Então, da mesma maneira, nós temos essa possibilidade. Deus, ele fala não somente com o profeta, Deus fala com cada um de nós. A gente não precisa de um profeta para falar com Deus. Basta nós fazermos uma oração, clamar a Deus com sinceridade, enternecendo o nosso coração, o Senhor vai responder para cada um de nós, se o nosso coração for realmente um coração quebrantado, né? Aquele que é ensinável, uma pessoa humilde. Então, assim que nós devemos agir, como Nef, nesse exemplo dessa escritura. E outro tópico dessa semana é sobre a Páscoa. Diz que a Páscoa e o sacramento nos ensinam sobre a libertação por intermédio de Jesus Cristo. Celebrar a festa da Páscoa ajudou os filhos de Israel a se lembrarem de que o Senhor os havia libertado do cativeiro. Então, imagina aquele povo que estava sofrendo ali as consequências, sendo servos do rei do Egito, do faraó, sofrendo ali como escravos praticamente, uma vez que eles celebram essa festa da Páscoa e eles podem, nesse momento, se lembrar aí dessa libertação que eles receberam. E essa libertação que foi proporcionada ao povo de Israel, ela é proporcionada a cada um de nós. De que maneira? Quando nós tomamos o sacramento na nossa vida. Então, qual que é o significado do sacramento em nossas vidas? Nós vamos para a igreja semanalmente para tomar o sacramento. Qual é o significado que esse sacramento tem? Exatamente a libertação que o Senhor pode provocar em nossas vidas, nos livrando das amarras do pecado. E outro significado que nós temos é de recordá-lo sempre, recordar sempre que Jesus Cristo é o libertador. Do mesmo modo que o povo de Israel precisava ser liberto das garras do mal, nós também precisamos ser libertos das garras do inimigo e precisamos sempre recordar de Jesus Cristo. E nós fazemos isso através do sacramento semanalmente. Nós tomamos o sacramento, renovamos os convênios que fazemos no batismo e tomamos sobre nós o nome de Jesus Cristo. E assim nós procuramos ser testemunha de Deus e de Jesus Cristo em todos os momentos, todos os lugares, recordando sempre dele. Então, a Páscoa é para isso, né? Ela veio para libertar cada um de nós das garras do inimigo, veio para libertar nós dos pecados, veio para salvar a cada um de nós. A Páscoa nós celebramos aí a ressurreição de Jesus Cristo e nós temos o privilégio de lembrar dele todos os domingos quando nós tomamos o sacramento. Então, esta é a mensagem dessa semana. Convido vocês a estudarem na próxima semana, de 14 a 17, o livro de Êxodo. O tema é Estai quietos e vede o livramento do Senhor. Estudaremos os tópicos. O Pai Celestial nos liberta ao seguirmos o Espírito. O Senhor proverá para nossas necessidades em nossa jornada da vida. E somos abençoados quando apoiamos nossos líderes. Muito obrigado por estar aqui comigo. Eu convido você a compartilhar essa mensagem, deixe aqui seu comentário. Eu agradeço a todos os comentários que são realizados aqui no vídeo. Isso ajuda muito a levar essa mensagem a outras pessoas.
Se você ainda não é membro da igreja, quer saber mais, clique aqui no link abaixo. E muito obrigado a todos. Até a próxima semana.